Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é a segunda parte do meu vídeo com as leituras do mês de setembro. As próximas leituras que eu fiz, que eu vou mostrar pra vocês, foram feitas para a faculdade. O primeiro não tá aqui, porque depois que eu terminei de ler, eu emprestei pra minha amiga poder ler. Foi O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig. Ele foi publicado originalmente em 76. Aqui no Brasil, a edição que eu tenho, pelo menos, foi publicada em 81. E ele foi adaptado para os cinemas em 85. Manuel Puig é argentino, é onde a história se passa, então. Você tem a história, então, de dois presidiários que estão dividindo uma cela. Um deles é homossexual e foi preso por corrupção de menores, e o outro foi preso por questões políticas, mas ele não deixa muito claro o que foi que aconteceu, porque tem todo um segredo envolvendo ali, né, por conta, então, da atividade política dele. O Molina, então, que é esse que foi preso por corrupção de menores, ele conta filmes para o outro, para poder distrair, para o tempo passar enquanto eles estão lá. E em meio a essas conversas, aos filmes, você vai conhecendo um pouco mais da história de cada um e a história vai se desenvolvendo, não tem como eu dar muitos detalhes para não entrar em spoilers. O livro é todo narrado por diálogos, então ele é mais como assim, nesse ponto, como se ele fosse um drama, né, então uma peça de teatro, do que uma narrativa. Você não tem narrativa alguma, a não ser os diálogos entre eles. Eu achei uma leitura muito interessante, essa parte dos filmes foi uma parte um pouco mais monótona pra mim, mas o desenvolvimento ali da vida dos dois, o que você vai vendo acontecer, isso eu achei muito interessante, o livro me surpreendeu, o final também me deixou meio, assim, que em choque, mexeu comigo, você acaba se afeiçoando às personagens e você vai vendo as questões ali que eles vão debatendo também, que são bastante interessantes, então é um livro que eu indico bastante. Eu não assisti ao filme ainda, espero assistir. Eu sei que ele é um filme também que a Sônia Braga participa, ele é um filme estadunidense brasileiro, então eu quero ver como é que ficou essa adaptação. Minhas próximas duas leituras foram comédias, então peças de teatro da antiguidade grega e latina. A primeira foi uma comédia grega e foi As Aves, do Aristófanes. Eu li na edição da Zahar. Aqui você tem dois personagens que eles, insatisfeitos com a situação política de Atenas e tal, eles decidem ir em busca de uma nova morada. E para essa nova morada, eles, antes de saírem de Atenas, eles compram duas aves que vão guiá-los até a morada de uma polpa, que na verdade é um deus que foi transformado em polpa, que é uma ave, e eles esperam que esse deus indique pra eles uma nova cidade, uma nova morada, porque eles não querem mais morar em Atenas. Só que quando esse deus dá as opções de cidades pra eles e tal, eles ficam insatisfeitos com o que o deus está propondo, e eles têm a ideia de fundar uma nova cidade em conjunto com as aves, e essa cidade seria construída nos céus, porque assim as aves tomariam conta dali e elas é que ficariam no intermédio entre a terra e os céus. E os deuses, para poderem então se comunicar com a terra, eles teriam que passar por aquela cidade que eles denominaram de Coconovolândia, e eles meio que teriam que pagar ali uma espécie de pedágio, né, para as aves. Então elas seriam as senhoras poderosas, soberanas do céu. Só que na verdade, né, nessa proposta e tal, o Bondlábia, que é o protagonista, ele, ao propor tudo isso, na verdade, ele está propondo ali uma dominação da parte dele. Então ele é que vai conquistando e convencendo as aves, e ele é que vai se tornando o senhor soberano de tudo ali. Então é uma peça bastante divertida, bastante interessante. Por ser uma comédia grega, ela é muito cheia de referências e contextos da situação de Atenas, dali. Então o livro é cheio de notas de rodapé e você precisa dessas notas para você poder entender. Ele faz muita referência à situação de Atenas, então as comédias antigas da Grécia, elas tinham essa característica de terem um cunho político mais forte e, enfim, ainda assim é uma leitura bem interessante que eu gostei de ter feito. A outra comédia que eu falei que eu li foi Os Menekmas, de Plauto. Eu peguei a Xerox na faculdade, eu procurei o e-book dele na Amazon, só que a única versão que tinha era em espanhol, tava muito caro, então eu acabei pegando na faculdade mesmo o Xerox pra ler. Os Menekmas, eu acho que é uma comédia aqui mais divertida, é uma comédia que funciona melhor pra gente, porque ela não tem tanto essa contextualização com relação a Atenas, então ela é mais fácil, tanto que foi esse tipo de comédia que originou a comédia que a gente tem hoje, ela influenciou a nossa comédia atual,
E era uma comédia de costumes, então que são as sitcoms que a gente tá acostumado, então Friends, How I Met Your Mother e séries do gênero são todas sitcoms. E influenciadas então por esse tipo de comédia, né? Que na época era chamada de comédia nova. Aqui a comédia latina foi inspirada pela comédia nova da Grécia. E você tem então dois personagens, os Menéquimos. Na verdade, um apenas se chama Menéquimo, o outro tem outro nome. Eles são irmãos gêmeos e quando eles são crianças, o Menéquimo é sequestrado e passa a viver numa outra cidade. A família dele ficou tão triste com o que aconteceu que acabou colocando o nome do gêmeo que sobrou de Menéquimo também. Então eles mudaram o nome dele por causa do outro que foi sequestrado. E aí esse Menéquimo segundo, né, que ficou com a família, ele passa a procurar o irmão gêmeo que foi sequestrado, então ele vai viajando pelas cidades em busca do irmão, até que ele acaba chegando na mesma cidade do irmão dele. Só que ele não sabe que aquela é a cidade do irmão. E quando eles chegam é que começam os enganos a acontecerem, que começam os desencontros, porque as pessoas começam a confundir o segundo Menéquimo com o primeiro. Então são várias situações em que eles falam com um achando que é o outro. E aí vai toda a história sendo desenvolvida. É uma comédia bem divertida mesmo, tem várias passagens que são engraçadas. Como eu falei, funciona melhor pra gente, então. E outro que eu recomendo então pra vocês. A minha última leitura pra faculdade foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Foi meu primeiro contato com a Virginia Woolf, nunca tinha lido nada dela, embora eu tivesse muita vontade. Só que esse aqui não é um romance dela, não é uma obra de ficção. É um ensaio que ela fez para uma palestra que ela foi convidada a apresentar na década de 20, e a temática dessa palestra eram as mulheres e a ficção. E aí, para poder então debater sobre isso, ela fez esse ensaio. E aqui ela meio que assume o papel de uma outra personagem, Mary alguma coisa, não me lembro do sobrenome, mas na verdade a intenção dela é justamente essa, para mostrar que poderia ser uma Maria qualquer pessoa. E ela vai passando por várias situações, então, por exemplo, ela é convidada para um jantar, aí depois ela começa a observar o jardim e tal. Conforme ela vai vendo as coisas, ela vai refletindo sobre, para poder chegar aqui na temática que a Virginia Woolf quer abordar. Então ela vai falando do papel das mulheres na sociedade, ela vai falando da história das mulheres na literatura. E é extremamente interessante. Eu me apaixonei pelo livro, eu me apaixonei aqui por tudo que ela expõe, pela visão dela sobre tudo. A conclusão que ela chega, o título não tá tudo seu, e isso já é apresentado desde o início, é que as mulheres, para poderem escrever, para poderem estar na ficção, só o que elas precisam é de uma renda mínima. Ela dá um valor e tal que era possível na época, e um teto só dela, para ela poder trabalhar toda então a literatura dela. E ela vai falando sobre questões como, por exemplo, como as mulheres não tiveram presença na literatura até o século XVIII, os motivos para isso, o que possibilitou que aparecesse. Ela fala de obras, por exemplo, da Jane Austen, inclusive ela meio que faz uma comparação das obras da Jane Austen com a Charlotte Brontë, então ela fala de Jane Eyre e fala das obras da Jane Austen e faz a comparação ali entre elas, que eu achei muito, muito, muito interessante. Então, foi um livro que eu recomendo muito, principalmente por essa questão reflexiva do papel da mulher na sociedade como um todo e na literatura. Minha última leitura no mês foi um que estava na minha lista de leituras há muito tempo, que eu queria ler há muito tempo e que inclusive muitos de vocês falavam, leia logo esse livro, e foi No Escuro, da Elizabeth Hines. Ele é um thriller psicológico e ele se mostrou ser tudo aquilo que eu esperava que ele fosse e que todo mundo disse pra mim que ele era. Nós temos aqui a história da Catherine, e a história dela é contada de duas formas distintas. Uma iniciada em 2003, que foi tudo que originou a situação atual dela no ano de 2007, e aí a gente passa para 2008. E a situação atual dela é que ela tem toque, ela tem episódios de síndrome do pânico e tudo, e nós vamos entendendo como ela chegou a esse ponto a partir de tudo aquilo que nós vamos lendo em 2003. Desde o início nós já sabemos que ela passou por uma relação extremamente abusiva, que ela foi agredida a partir disso, só que nós não sabemos exatamente
como. O que mexe demais com o que você tá lendo é que você vai vendo todo esse processo que ela vai desenvolvendo, as doenças, toda essa relação extremamente abusiva pela qual ela passa, e você vai conseguindo compreender a personagem. Todas as dificuldades mesmo que ela enfrentou, aquilo é extremamente angustiante, e você consegue entender, então, por que muitas mulheres que passam, infelizmente, por situações como essa, então, é porque muitas mulheres são violentadas e elas permanecem naquela situação, por que elas não saem daquilo, e como que alguém consegue chegar a esse ponto, como que alguém, às vezes parece que não percebe que evoluiu para aquilo, como se deixa ser levada para aquilo, não que a pessoa deixe, não é isso, mas é que muitas vezes a gente tem essa visão, que, meu Deus, se você tá num relacionamento abusivo, sai, e não é simples assim. Aliás, às vezes até demora para você perceber que aquilo é abusivo. Então, a autora, ela mostrou tudo isso extremamente bem, o que significa que o livro ele é muito angustiante, ele é pesado nesse sentido, é terrível ver por tudo que a protagonista passou, é terrível ver tudo que ela enfrenta no momento, o que a vida dela se transformou por conta de tudo isso. E a parte, então, do desenvolvimento da trama também é muito boa, porque você vê aqui toda a história, você fica sem saber o que vai acontecer, e mesmo no final você ainda fica, ai meu Deus. Então o livro, ele é muito bom, tanto pela história quanto pela maneira como ele é abordada, a temática que ele trabalha, tudo que ele traz aqui. É um livro que, sem dúvida alguma, eu indico muito pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, então contem pra mim quais foram as leituras do mês de vocês. Beijos a todos e até o próximo vídeo.